E aí, pessoinhas do oitavo ano, tudo bom com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula. O meu objetivo é só dar algumas orientações para vocês, tá? Lembrando que a gente vai seguir praticamente as informações que temos no livro didático do oitavo ano, por isso que ele foi distribuído para vocês. Quem ainda não pegou, por gentileza, pegue o livro na escola, que principalmente nesse período que a gente está com atividades remotas, ele vai ajudar bastante a dar como suporte para as atividades, principalmente para quem está fazendo as atividades impressas, que não podem ver os vídeos ou não estão fazendo as atividades online. Então, quem está fazendo atividade online, tem algum amigo que ainda não pegou o livro que você conhece, por favor, dê essa dica para ele. Tá? E para quem também está fazendo as atividades online, o livro também ajuda bastante, tá? Porque o texto que a gente trabalhou nas últimas aulas está aqui no livro, algumas orientações sobre as atividades que a gente fez também tem aqui no livro. E a gente vai fazer nessa aula um pequeno estudo sobre uma revisão sobre o sujeito, tá? E o índice de indeterminação do sujeito. A gente vai ver um pouco o que é isso, para que serve. E na página 18, 19 e 20 do nosso livro, tem algumas atividades para vocês, e tem orientação, e tem também conteúdo. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para ajudar a visualizar aquilo que eu vou falar. Tá bom? Então, o que é o assunto tipos de sujeito? O sujeito da frase é aquilo de quem a gente fala alguma coisa sobre ele. Tá? E ele pode ser um sujeito simples, que possui apenas um núcleo, e esse núcleo está exposto na frase, está escrito. Né? Por exemplo, os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Né? Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Então veja que homens, Deus e alunos são o núcleo do sujeito, que é o sujeito simples. Tá? No livro também tem a definição do sujeito. Tá? Tem alguns exemplos, outros exemplos ali no livro que vocês podem consultar. Já o sujeito composto, ele possui dois ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. Por exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. A fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Eu e a turma fomos ao jogo. Então veja que o que está destacado em vermelho, que ocupa a função do sujeito, tem sempre dois núcleos agora. Tá? Núcleo é ter duas ou mais palavras escritas. Não significa singular ou plural. Tá? Então, ó, vacas e touros. Cegueira, pobreza. Fome, desidratação. Eu, turma. Tá? Então, são palavras, são expressões que ocupam uma função dentro da frase. E essa função, aqui no caso, é chamada de função do sujeito. Já um outro tipo de sujeito é o sujeito culto, que ele também é chamado de sujeito elíptico, ou desinicial, que ele é determinado pela desinência do verbo. Tá? Então, a gente olha para o verbo e vai saber identificar
a que sujeito está se referindo, e por isso o nome do sujeito implícito. Por exemplo, a frase: estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Quem é que está alerta? Não está escrita a palavra nós, mas a gente consegue identificar que é nós que estamos em alerta, porque o final do verbo estamos se refere a nós. Um outro exemplo: quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quer? Eu quero, tá? Então, não está escrito eu, a gente sabe que se refere ao pronome eu. Estudaremos toda a matéria. Então, quem é o sujeito? Quem é que estuda toda a matéria? É o nós. Tá? Nós estudaremos. Não está escrito na frase, mas também a gente consegue identificar. Já o sujeito indeterminado é um tipo de sujeito que não aparece explícito na frase, na oração, por ser impossível determinar. Apesar disso, a gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue saber qual é. E aí, qual é a dica? É que o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, mais um índice de determinação do sujeito, que é o ser. Então, no primeiro caso, o verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, né? Mas não se sabe quem é que diz. Dizem, né? Alguém diz. Disseram que morreu do coração. Disseram, a gente também não sabe quem disse. Fizeram o trabalho. Né? Alguém fez o trabalho, mas a gente não consegue saber quem é, por isso que é indeterminado. Já o segundo caso, que é o verbo na terceira pessoa do singular, é o início de indeterminação do sujeito, aqui na frase: precisa-se de mão de obra especializada. Então, não se pode determinar o sujeito de quem precisa, a gente não sabe quem precisa, a gente só sabe que alguém precisa. Esse ser que aparece ali na frase, né, ele tem pelo menos duas funções. Uma que é a partícula passivadora, que acompanha o verbo transitivo direto e serve para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Para comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica, por exemplo, fazem-se unhas. A voz passiva seria: unhas são feitas. Alugam-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos são alugados. Então, isso a gente consegue fazer quando é uma partícula apassivadora, que indica a voz passiva da frase. Talvez vocês não tenham estudado esse conteúdo antes, tá? Então pode ser que alguns tenham dificuldade de entender. E eu estou passando rápido justamente porque numa videoaula a gente não consegue ficar muito tempo e trazer muitos exemplos. Mas vocês podem olhar lá no livro, nas páginas que eu já falei, né? A página 18 e 19, e tem os exercícios na página 20. O índice de indeterminação do sujeito já funciona diferente, ele, embora venha acompanhado com o mesmo ser escrito do mesmo jeito, o verbo se torna transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, né, sem um sujeito. E aí também pode ser um verbo de ligação, ele serve para indicar que o sujeito da oração é indeterminado. Aí nós temos, por exemplo, necessita-se de voluntários para o hospital. A gente não sabe quem necessita, né? É diferente lá em cima de que casas são alugadas. Neste lugar, se é tratado como um animal. Né? Não diz quem trata e nem quem é tratado. Né? No caso, quem é o sujeito da frase, né? Não está escrito. Ainda se corre o risco de perder o oxigênio. Então, se corre o risco. Não dá para saber quem provoca isso nessa frase. E aí, quando a gente tem um sujeito inexistente, né, também chamado de oração sem sujeito, ele é designado por verbos que não correspondem a uma ação, né, como fenômenos da natureza e outros. Por exemplo, o verbo indicando o fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Quem choveu? É um fenômeno da natureza, é a chuva, né, mas não tem um sujeito na frase. Fez sol. Quem fez sol? O sol. Mas o sol não tem a função de sujeito dentro da frase. Ou com o verbo haver, no sentido de existir. Então, houve
houve um grave acidente na avenida principal. Houve, né? Não sabe quem provocou. Há pessoas que não valorizam a vida. Também, né? O sujeito, não tem um sujeito para indicar quem é que faz as pessoas sofrerem. O verbo fazer, indicando o tempo que, por exemplo, faz meses que não a vejo. Não vai dizer fazes meses que não a vejo. Não tem como dizer isso, porque não tem, o meses não é o sujeito do verbo fazer. Faz sempre frio nessa região do estado. Também. Faz sempre. Não dá para dizer fazes sempre frio, porque o frio e o sempre, nenhuma das outras palavras, são o sujeito do verbo fazer. Então, diz que não tem sujeito na frase, nessas três situações. Um fenômeno da natureza, um verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, e com o verbo fazer, indicando tempo ou clima. Né? Aí depois vai ter uma listinha de exercícios, que eu não vou apresentar aqui agora, porque eu vou colocar na sequência do formulário que a gente vai preencher. Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo um pouco mais difícil, é um conteúdo que é um pouco mais chato também de estudar. Mas quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa ter uma noção um pouco dessas estruturas sintáticas. Né? Vocês observaram naquele texto do Se Eu Fosse Sherlock Holmes, né? E o autor, ele não faz frases aleatórias, ele não escreve de qualquer jeito, porque se ele escrevesse de qualquer jeito, a gente não iria conseguir entender o conteúdo do texto. Tá? Então, o meu objetivo aqui não é que vocês fiquem memorizando esses nomes, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, sujeito desinicial e tal. Mas é importante que vocês saibam que isso existe e que quando a gente vai escrever um texto, a gente pode se apropriar dessas características para melhorar o texto literário. Porque o texto que a gente estudou aqui, que é o texto do Sherlock Holmes, né? Só um minutinho, estou mostrando aqui, que é um texto que é um enigma, né? Um conto de enigma ou um conto de terror. É importante que as frases sejam organizadas de forma adequada, porque é um estilo de literatura, e não só para esse tipo de literatura, mas para todas as literaturas a gente acaba usando uma organização melhor das frases. Melhor no sentido de diferente da forma como a gente fala, porque a fala ela é mais livre, né? A gente não precisa se preocupar tanto com as regras de concordância, mas a escrita, por sua vez, ela é sempre mais monitorada e ela deve ser mais organizada e seguir as regras da gramática da língua portuguesa. Tá bom? Então, eu vou colocar depois na sequência alguns exercícios, e para quem não entendeu direito aquilo que eu falei, eu vou colocar um outro vídeo de uma outra professora, também para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor esse conteúdo. Tá? Eu não tenho aqui o objetivo de criar vídeos super editados, até porque eu estou também aprendendo a usar essa tecnologia, tá? E estou aprendendo a gravar vídeo áudio. Então, depois vocês podem deixar os comentários no formulário da atividade. E também podem fazer perguntas, tá? Se quiserem, podem me mandar por e-mail. O e-mail também estará no formulário, caso vocês tenham dúvida ou precisem. Tá bom? Boa semana para vocês. Até a próxima.